Pessoal, hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre filosofia antiga e hoje nós vamos falar de Aristóteles, o discípulo de Platão, um dos maiores pensadores da época. Ele é um filósofo que se destaca por trazer vários pensamentos, várias críticas, várias coisas que não eram nem pensadas na época. E podemos dizer que Aristóteles, ele é ao contrário de Platão. Ele pega a ideia de seu mestre e acaba criticando e colocando uma visão dele, na qual é totalmente contra daquilo que Platão falava. Mas antes de falarmos sobre o que Aristóteles pensava, falava e escrevia, hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a história dele, para depois falarmos sobre o que ele fez para a filosofia. Aristóteles, com 17 anos, ingressou na Academia de Platão e entrou simplesmente como ouvinte, uma pessoa que ia lá só para ouvir aquilo que Platão tinha a ensinar a falar. Porém, conforme o tempo foi passando, ele foi se destacando no meio de todos e Platão mesmo percebeu que ele não era simplesmente um ouvinte, e sim uma grande mente pensante que poderia estar trazendo uma nova visão na filosofia. Com o passar do tempo, Aristóteles, ouvindo e criticando aquilo que Platão dizia, Aristóteles começa a falar um pouco mais sobre a visão dele, criticando o mundo das ideias de Platão, na qual fala sobre o mundo sensível e que a verdade está simplesmente no nosso mundo e que o mundo das ideias não existe. Tudo que existe está na nossa frente através da experiência e através dos sentidos, através do olhar, do ouvir e do falar e do sentir. Aristóteles se envolvia com política desde o começo, que tanto em 343 a.C., o rei da Macedônia, Filipe II, chamou ele para ser o tutor de seu filho, que mais para frente, conforme o passar dos anos, ia se tornar Alexandre o Grande. Ou seja, Aristóteles foi o grande tutor de Alexandre o Grande, explicando e ensinando Alexandre sobre ética, as virtudes e sobre tudo aquilo que a filosofia aborda e que leva à construção de pensamentos, principalmente de um grande governante. Alexandre assume o trono da Macedônia e se torna o grande imperador, como é conhecido hoje na história como Alexandre o Grande, um grande conquistador de territórios e riquezas. Após Alexandre assumir seu trono, Aristóteles decide sair da Macedônia e voltar para Atenas e assim fundar a sua própria escola, chamada Liceu. Lá aonde Aristóteles falava e ensinava através de grandes passeios pelos jardins do local. Foi lá que Aristóteles escreveu grandes obras, como Política, Ética e Metafísica. Aristóteles ensinava através do sentido, de uma forma aonde só se aprendia através da experiência e que era totalmente naturalista. Uma das abordagens de Aristóteles que devemos destacar aqui é a lógica, na qual até hoje é usada para o nosso dia a dia. Aristóteles foi o grande idealizador da lógica aristotélica, que nos mostra a seguir. Aristóteles pensava: todo homem é mortal. E em segundo, Lucas é homem. Então, logo se concluía que Lucas era mortal. Aristóteles colocou assim, que temos premissas e essas premissas nos levam a ter a verdade, a lógica. Ou seja, se as premissas se completam, aquilo que chega no final é uma conclusão verdadeira. E assim é que nasce a grande lógica que faz parte do nosso dia a dia. E mais pra frente, nos próximos vídeos, vamos falar sobre ética e política e toda a visão política que Aristóteles tinha, avaliando todos os sistemas políticos e colocando eles como bons ou ruins para a nossa sociedade. Até mais!